Ok. Bom dia, caro cidadão toledano que estão nos assistindo. Nós vamos dar sequência na conversa que iniciamos no sábado e fomos interrompidos por questões técnicas. Fornecimento de internet em Toledo está complicado. Eu, modéstia à parte, sempre tive uma boa empresa atendendo, a Gazeta, e breve a gente vai fazer uma matéria sobre esse assunto e que leva à questão das empresas responsáveis por as redes de internet em Toledo estarem fornecendo um trabalho que realmente deixa muito a desejar. E uma denúncia muito grave que vários leitores da Gazeta estão passando para nós também, relativo ao uso dos postes de forma inadequada e estão emporcalhando a cidade com fios, sobras de fios, pontas de fios, e inclusive não tem nem autorização da Copel para o uso dos posteamentos. Mas esse é outro assunto, e hoje nós voltamos a falar com o secretário de Indústria e Comércio, Josimar Polasso. Nós fomos interrompidos e a pergunta que ficou no ar, Josimar, era sobre Novo Sarandi. A comunidade lá estava um tanto quanto apreensiva sobre a situação de que tinham fechado 2 frigoríficos, muitas famílias ficaram sem emprego, e você estava começando a dar a explicação e aí nós ficamos sem comunicação. Vamos continuar com essa aí, depois nós queremos saber, Expo Toledo, gente, vai sair, ele vai explicar para nós, e também o total dos investimentos feitos até o presente momento apenas no Parque Industrial João Bortolotto. Bom dia, Eliseu. Bom dia a todos os internautas do Gazeta de Toledo. Dando continuidade, então, à pergunta aí, Eliseu, nós lá em Novo Sarandi, quando o secretário Paulo Almeida assumiu lá em 2017 ainda, teve que ser feito alguns ajustes na questão de legislação com relação ao polo de processamento de pescado. Na época tinha sido feito a questão de doação daqueles 3 terrenos, porém as empresas não cumpriram com os prazos que foram concedidos na época. O secretário, então, na época, pediu para que fosse feito um novo estudo, foi encaminhado para o Legislativo uma lei revogando a lei de doação da época e constituído uma nova lei autorizando então a venda daqueles terrenos do polo de pescado em Novo Sarandi. Nós abrimos um processo de licitação, convidamos todas as empresas a participarem, porém nenhuma delas compareceu no dia do edital. Então nós fizemos um trabalho, fomos em Novo Sarandi, buscamos a associação comercial, visitamos várias empresas lá. Nós temos um registro fotográfico na secretaria de o secretário na época entregando os convites para participação nesse edital, e então nenhuma empresa participou. Nós abrimos... A partir do momento que foi feita uma nova licitação, o município cumpriu com a obrigação dele, não houve adesão nenhuma. Não houve adesão. Nenhuma empresa que na época estava lá com a concessão de doação, ela não participou. Nós fizemos várias tratativas com as empresas, para que elas viessem participar do processo licitatório, porém nenhuma delas compareceu e nenhuma outra empresa se interessou também em participar desse processo. Deu deserto então essa licitação. Voltando aqui para João Bortolotto, aqui em Toledo, hoje qual o total montante de investimento que o município fez e que período isso já está sendo investido para que o cidadão empresário de Toledo, como você falou, tem mais de 400 pedidos de espaço para iniciar os trabalhos em Toledo, é isso? É isso mesmo, Eliseu. Aliás, quanto que foram investidos? Nós investimos na aquisição do terreno lá em 2014, em torno de 3 milhões e 700, 3 milhões e 800 aproximadamente. Na questão isso para aquisição da terra, né? Da terra, dos 93 mil metros
de área do parque industrial. Se você pegar hoje 100 mil metros quadrados e dividir por 24, dá quase 4 alqueires. 4 alqueires. Se você comprar essa área na cidade de Toledo hoje para o ramo imobiliário, vocês compraram um preço barato na época. Era em torno de R$35 o metro na época. Então foi pego aí bem em conta na época, a aquisição, foi feita a aquisição bem em conta na época. Até porque a família, acho que Dona Sula, na época também se interessou nessa questão do desenvolvimento econômico de Toledo, que também são pioneiros de Toledo. Né? Exatamente. E não, tipo, nessa questão de documentação aí para a gente registrar o parque, foram super atenciosos com a gente, né? Nas primeiras conversas já foram atrás, as certidões nos entregaram, então nós temos que agradecer o pessoal da família e a empresa que também era uma dos proprietários de uma outra área, que também foram lá e nos entregaram essa documentação. Mas então nós tivemos esse investimento aí de aproximadamente 3.800.000, 3.900.000 na aquisição, e nós tivemos mais um investimento na infraestrutura, energia, galerias e esgoto, né? Então foi aproximadamente um montante aí de 5.800.000 aproximado no investimento total. Desses 5 milhões, nós tivemos aqueles 420.000 que o município economizou, né, com o convênio que foi feito com o governo do estado, com a empresa Sanepar, onde a empresa concedeu então a parte de materiais e a instalação das galerias e da água. Mas esses 400 mil é recente, né? É o último ato assim para conclusão. Isso, ele já foi. O Parque Industrial João Bortolotto hoje, ele está 100% concluído a parte de infraestrutura. Não temos mais nada. O que falta para começar as empresas serem instaladas agora? Nós tivemos a semana passada o registro no cartório de registro de imóveis. Ele apresentou para nós a certidão que o loteamento está registrado. Aí o município publicizou isso por 3 dias. Apresentamos na sexta-feira a publicidade desse loteamento. Agora tem 15 dias. A lei 866 exige. Exatamente. Exige. Então você tem que dar publicidade ao fato, ao evento, tornar público. Isso. E aí nós temos então 15 dias agora que fica publicizado no cartório. E aí mais em torno de 30 dias aí até o cartório nos entregar as matrículas individualizadas. Posterior a isso, nós encaminhamos então para a Câmara de Vereadores, pedindo autorização da venda desses terrenos. A Câmara autorizando, o prefeito sanciona a lei e nós abrimos o processo de licitação, que é obrigado a ficar 30 dias também no portal de transparência do município. E as empresas, os empresários que querem investir, vão se habilitar, entrar na concorrência. Qual é o preço por metro quadrado que agora existe uma determinação que o município não pode doar? Foi criada uma lei, inclusive, nesse sentido. Mas tem uma cobrança simbólica. Qual é o preço mínimo por metro quadrado que vai ser repassado às empresas concorrentes? Lógico, tem as ofertas. Né? Cada empresário vai falar assim, o mínimo é R$30, ele vai oferecer 30,1, R$32, R$35. Quer dizer, a concorrência, o preço que você vai ofertar, que de repente você compre esse espaço nesse valor em uma área nobre para produção em Toledo. Exatamente, nós temos ali o investimento então do município na área total de infraestrutura, ele ficou por terreno de 1.000 metros, 1.100 metros quadrados, em média de R$100 mil. Então, agora nós encaminhamos... Isso dá R$10 o metro quadrado? Dá em torno de R$90, né? 95 reais o metro quadrado. Com toda a infraestrutura, ele 100% concluído. E voltando então do cartório de registro de imóveis, nós encaminhamos para a comissão de avaliação. Então, existe uma comissão com engenheiros, arquitetos, dentro da prefeitura, que fazem a avaliação desses terrenos. A gente em conversa esses dias, eu acredito que vai ficar em torno de 180 mil aproximadamente, um terreno de 1.200 metros. Você tem ali 30% de desconto, que a lei prevê, a empresa optou em pagar à vista, tem mais 20% de desconto. Então pode chegar
até 50% de desconto um terreno. Aí tem essas prerrogativas ainda. Tem essas prerrogativas e se não, a empresa não optar em pagar à vista, o município oferece então em até 24 meses para se pagar no valor da avaliação. A partir do momento que tiver ok, eu instalo a empresa e começo a gerar emprego. É isso? Então, tem 6 meses, isso vai constar lá no contrato. A empresa tem 6 meses para apresentar e aprovar os projetos e até 24 meses para iniciar as atividades no local. Você acha que esse ano dá para começar a trabalhar lá? Nós Acredito, estamos no mês de agosto. Eu acredito que a licitação nós conseguimos fazer aí até no mês de novembro. Aí no início do ano as empresas começam a construir os seus barracões lá e começam a gerar emprego. A pergunta é, por que tanta morosidade no Brasil, no Paraná, em Toledo, para botar a funcionar uma opção de geração de emprego, de renda para o município? Você como secretário, como é que você se sente nesse sentido? Então, impotente, potente? Na verdade, a gente vem trabalhando dia após dia para viabilizar esse parque industrial para os nossos empresários. Então, todos os dias nós tínhamos um fato novo dentro da secretaria para que a gente pudesse apresentar em algum órgão, desde lá do IAP, quando tudo começou, Sanepar, Copel, até dentro do próprio município, agora cartório de registro de imóveis. Mas, como você falou, sempre tem uma morosidade, os prazos a gente tem que cumprir. Então, a gente já havia falado no sábado, nós não temos nenhum tipo de regalia também por ser um loteamento público. Então, a mesma coisa que o privado é cobrado do privado é cobrado do público. Então, nós tivemos que seguir todos os trâmites aí na íntegra e dentro dos seus prazos determinados. Tem loteamento aí já com 10 anos de planilha e não saiu ainda para comercialização. Então a gente tem que entender que precisamos desburocratizar o Brasil. Eu creio que seja isso. Bom, Expo Toledo, secretário, eu recebi a ligação do atual presidente da Sociedade Rural, se não me falha a memória, chama-se Daniel, e ele disse para mim que a Expo Toledo sairia entre 4 e 8 de outubro, é isso? De dezembro, desculpe. Existe uma tratativa com a sociedade rural nesse sentido. Porém, nós temos alguns detalhes para ser acertados. Nós, enquanto município, o prefeito, nos determinou que a gente fizesse uma Expo Toledo em um novo formato nesse ano. Então, seria uma Expo Agro de Toledo. Envolver o agronegócio, envolver um rodeio, envolver um show, algumas empresas. Nada de internacional, nada de nacional. Nada de internacional. Seria uma Expo Toledo. Isso, Expo Toledo, para apresentar o que nós temos de positivo no nosso município, que nós podemos apresentar então para a nossa comunidade, seja na área urbana, seja na área rural. Então foi nesse sentido que o prefeito nos cobrou para que a gente realizasse essa Expo Toledo nesse ano. E aí tem algumas tratativas então agora com a sociedade rural para a gente definir os últimos detalhes aí para a gente fazer essa exposição. Bom, o período seria de 4 a 8 de dezembro. Começo. Quer dizer, muda totalmente o período, seria excepcional essa edição. Seria excepcional, mas é uma demanda que o prefeito Lúcio ele quer que esses eventos eles sejam na semana do aniversário do município, como é em Marechal, como é em Assis, como é em Dois Vizinhos, como é em outros municípios aí da nossa região. Então, ao invés de ser feito uma feira shopping, uma Expo Toledo, uma FEMAI, que seja juntado todos esses eventos em uma só data, para que seja realizada uma semana de eventos aí em comemoração também ao aniversário do município. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui agora. Você como secretário, vocês têm uma verba anual para trabalhar dentro de cada pasta, de cada secretaria do município de Toledo. E hoje, o que o Josimar, secretário da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico de Toledo, tem
sobre fundo, angariação, dinheiro, para que você consiga, digamos, esse dinheiro que vai ser comercializado os imóveis lá. Vai para onde? Se entra no fundo e se existe esse fundo. Em 2017 já foi criado então uma conta específica. Nós tínhamos os terrenos, temos ainda vários terrenos nos parques já existentes, terrenos ociosos nos parques já existentes. Nós começamos a fazer um processo de licitação para a venda desses terrenos e foi criada então essa conta específica, onde nós chamamos de Fundo de Desenvolvimento. Todos os terrenos que são vendidos, então, ela vem para esse fundo. E no fundo, nós podemos investir então em barracões e aquisição de novas áreas. Ou a infraestrutura de um novo parque. Hoje nós temos lá a conta criada então em 2017, hoje nós temos em torno de 1,2 milhão aproximadamente nessa conta, nesse fundo de desenvolvimento. Onde também esses terrenos que serão vendidos do Parque Industrial João Bortolotto, eles entrarão nessa conta, nesse fundo de desenvolvimento, e será gerado a aquisição de novas áreas, a infraestrutura de novos parques, e podendo então ser feito incentivos dessa forma. Nós pretendemos agora, com esse valor que está depositado no fundo de desenvolvimento, fazer a infraestrutura do Parque Industrial Abramo Rotava, que é na rua Mata e Laranjeira, com mais 25 terrenos, ali próximo à antiga Globo Aves. Então, com esse 1,2 milhão, nós pretendemos fazer a infraestrutura de mais um parque industrial com 25 terrenos. Agora eu vou fazer uma pergunta de um internauta, leitor da Gazeta, que é lá de São Luís do Oeste. Ele me fez a seguinte observação: Eliseu, eu assisti sábado de manhã você entrevistando o secretário, e agora ele me encontrou no Boteco do Mosquito e já veio na minha veia. Por que os distritos não têm também um planejamento de investimento para valorização e dar iniciativa, muitas vezes, do agricultor deixar um filho, deixar uma filha, deixar um dinheiro no distrito também como fomentador do desenvolvimento econômico de Toledo? Existe algum planejamento para isso? Na verdade, o que tem de planejamento é nos parques já existentes. Digamos, em Novo Sarandi, por exemplo, tem lá o polo de pescado e tem o Parque Industrial Cassimiro Balcerques. Em Vila Nova, nós temos ali o Olimpo Lorenzoni, onde a gente está fazendo agora também, como nós tivemos a devolução de um imóvel que foi doado lá no passado, e a empresa entrou na justiça e acabou sendo retrocedido esse imóvel para o município, um terreno lá de 8.000 e poucos metros. Nós vamos dividir ele em 8 terrenos de 1.000 metros para apresentar para a comunidade também nesse sentido. Nós podemos sim avançar para os distritos essa questão industrial. Eu acho que é importante também, digamos, São Luís do Oeste, Bom Princípio, são lugares que estão crescendo, que estão expandindo. Nós temos que pensar sim em levar o desenvolvimento, as indústrias, o comércio, a prestação de serviços também para esses distritos. A pergunta que ele me fez, para que te fizesse, te transmitisse, dava conta sobre a questão dessa morosidade. Ele falou que demora muito, ele é um pequeno empresário também, demora muito os trâmites quando se trata de vida pública. E aí existe hoje dentro do perímetro urbano de cada distrito vários terrenos que já estão dentro de uma parte legal. De repente, o mesmo preço que se custa aqui, a R$100 mais quadrado, lá muitas vezes até mais barato. Pega um dinheiro no fundo desse, adquire e está tudo regularizado e começa a liberar pequenos produtores. Confecção, linha mole, linha dura, etc. Para que o desenvolvimento econômico também fique nos distritos. Essa é a preocupação dele. Então isso não teria nenhum problema nenhum. Dos distritos, além daqueles que você já citou, tem espaço. O que na verdade precisa fomentar e trazer os empresários certos. Exatamente, fomentar e apresentar essas áreas para os empresários. Como a gente, a semana retrasada, 15 dias atrás, eu estava com um empresário lá em Novo Sarandi apresentando uma área para ele. Ele tem interesse de investir em Toledo, está gerando hoje no município que ele está instalado em torno de 120 empregos e quer mudar toda a sua unidade para o município de Toledo.
eu apresentei então lá Novo Sarandi, um terreno de Novo Sarandi, para que essa empresa se instalasse. Então nós estamos preocupados também em levar o desenvolvimento para os distritos. Bom, para a gente encerrar a conversa sobre desenvolvimento econômico do Toledo, o novo parque industrial vão ser disponibilizados quantos terrenos e o Abramo Rotava quantos no total? No João Bortolotto nós temos 54 terrenos, sendo 52 de 1.000 até 1.200 metros, um de 3.000 metros e um de 5.000 metros. No Parque Industrial Abramo Rotava nós temos 25 terrenos, de 360 até 700 metros. Por que um parque industrial com terrenos menores? Nós temos uma demanda reprimida de pequenas metalúrgicas, que estão nas áreas residenciais do nosso município. Que não é permitido ambientalmente falando. Que não é permitido ambientalmente falando, tem muita reclamação de vizinhança, enfim. Então nós pensamos nessas pequenas metalúrgicas, a gente alocar para esses espaços, um espaço onde vai ter uma infraestrutura e que não tem vizinhança no seu entorno e as empresas vão poder trabalhar com tranquilidade. Gazeta Digital ao lado da economia e do desenvolvimento de Toledo.